A graça e a paz, meus amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso curso básico em teologia, sobre aula número 2, falando sobre hermenêutica, a arte de interpretar o texto. Vamos falar sobre a Bíblia explica ela mesma. Também não se pode interpretar o texto bíblico de forma isolada. É preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado. É preciso aplicar a exegese de forma correta. É preciso estudar a Bíblia de forma devocional. Da mesma forma que existe a homilética secular e a homilética evangélica, existe também a hermenêutica secular e a hermenêutica bíblica. A palavra hermenêutica é oriunda da palavra grega emerneven, que significa interpretar. Portanto, a hermenêutica é a arte de interpretar textos. Uma das coisas que um jurista mais utiliza para interpretar os textos da lei é, sem dúvida, a hermenêutica jurídica. Porém, no caso do pregador, o que ele mais utiliza para interpretar os textos sagrados é a hermenêutica bíblica. Um bom hermeneuta da Bíblia tem tudo para se tornar um bom pregador. Um bom hermeneuta jurídico consegue interpretar bem o texto legal de um código jurídico. Da mesma forma, um bom hermeneuta bíblico consegue interpretar corretamente o texto da Bíblia. A hermenêutica bíblica faz parte da teologia exegética, a qual trata da reta inteligência na interpretação das Sagradas Escrituras. Uma das principais ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Muitas heresias surgem em nossos dias justamente por falta de interpretação correta dos textos sagrados. O bom pregador deve conhecer melhor os princípios e regras da hermenêutica bíblica para não ir além do que está escrito. Você pode ler em 1 Coríntios 4, 6. Podemos resumir este estudo de hermenêutica em 5 partes que o pregador precisa conhecer na arte de interpretar a Bíblia. Nós temos, a própria Bíblia, que ela explica ela mesma. Não existe interpretação particular da Bíblia. Qualquer pregador ou líder religioso que interpreta um texto bíblico sem observar esta regra fundamental pode ser declarado um herege. Em 2 Pedro 1,20, o apóstolo Pedro deixou esta regra bem clara, dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém pode criar ou formular uma doutrina em cima de uma interpretação equivocada do texto sagrado. Não adianta o homem dizer: eu acho, eu penso ou afirmo que seja assim. Em Provérbios 21, 30, o sábio Salomão escreveu que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. Não há nenhuma necessidade de acréscimo ou diminuição dos textos sagrados. Em Apocalipse 22, 18 e 19. E em Provérbios 30, 5 e 6, Salomão ainda escreve: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nela. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E no Salmo 119, 140, o salmista se expressa dizendo: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Aleluia. Não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada.
O primeiro a quebrar esta regra foi o próprio diabo, ao querer introduzir ou induzir Jesus a cometer um erro, numa interpretação isolada do texto bíblico do Salmo 91, 11 e 12. Esta regra básica da hermenêutica diz o seguinte: texto fora de contexto gera pretexto. Porém, Jesus citou o contexto dizendo: não tentareis o Senhor vosso Deus? Deuteronômio 6,16. Se você ler de forma isolada, a primeira frase do versículo bíblico de Salmo 14:1 e 53:1, vai pensar que a Bíblia nega a existência de Deus. Entretanto, ao observar o contexto, você vai perceber que somente um homem louco e corrompido pode negar a existência de Deus. Ninguém pode se utilizar de uma frase isolada da Bíblia para beneficiar ou justificar a teoria vai ser errada. Em 2 Coríntios 4:2, Paulo diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andam com astúcia nem falsificada a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. No Salmo 119, 144, o salmista também escreve dizendo: a justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Precisamos pedir inteligência ao Senhor para interpretar corretamente a palavra. É preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado. A Bíblia possui várias figuras de linguagem e diferentes estilos literários, que podem ser difíceis de compreender. É preciso observar se o texto pode ser interpretado de forma literal, simbólica ou figurativa. A interpretação é literal quando o texto é direto, claro e objetivo e sem enigmas. Exemplo: permaneça um homem fraternal. Hebreus 13:1. A interpretação pode ser simbólica quando o texto se utiliza um símbolo poético ou profético para expressar uma verdade moral ou espiritual. Exemplo de um texto com simbologia poética. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. Isaías 55:12. Exemplo de texto com simbologia profética. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão, em Mateus 24:32. A interpretação pode ser figurativa quando o texto utiliza uma figura do cotidiano para ensinar lições espirituais. Exemplo: tomou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em João 10:7. Além destas três principais formas de interpretação de texto bíblico, é preciso observar as figuras de linguagem gramatical. As principais figuras são hipérbole, que se dá quando o texto se utiliza de um exagero deliberado para produzir um maior efeito. Um exemplo: estou com uma fome de leão, ou que Jesus disse em Mateus 23:24: coais um mosquito a engolir um camelo? Outra figura, metáfora, se dá quando no texto sagrado há semelhança entre duas coisas que se aplicam ao mesmo tempo. Exemplo: eu sou a videira, vós as varas. Em João 15:5. Outra figura, parábolas, se dá quando o texto sagrado apresenta uma história baseada no cotidiano das pessoas com o objetivo de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Exemplos: parábola do semeador, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos. Outra figura,
Antropoformismo se dá quando o texto sagrado descreve coisas inanimadas dotadas de característica humana. O exemplo de antropoformismo aplicado a coisas inanimadas: os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Salmo 98, 8. Isso são exemplos. E o Senhor cheirou um suave cheiro em Gênesis 8, 21. Arrependeu-se o Senhor. Gênesis 6, 6. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possam salvar. Nem os teus ouvidos agravados podem, para não poder ouvir. Isaías 59, 1. Enigma. Quando é preciso decifrar com base na revelação divina ou relacionada a algo já existente, a linguagem enigmática era muito utilizada pelos sábios orientais. Exemplo, a rainha de Sabá veio provar Salomão com alguns enigmas, em 1 Reis 10:1. Sansão usou um enigma associado a algo existente, o leão e o mel, em Juízes 14, de 12 ao 14 e o 18. Fábula, quando aparecem seres irracionais e inanimados falando. A fábula é uma lenda ou uma história fictícia. O apóstolo Paulo previu uma época em que as pessoas iriam preferir acreditar em fábulas do que em doutrinas da verdade. Veja 2 Timóteo 4, 3 e 4. Paulo já havia advertido ao jovem pregador Timóteo, dizendo: nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. 1 Timóteo 1,4. A mesma advertência Paulo deu a Tito, dizendo: não dando ouvidos a fábulas judaicas. Tito 1,14. Hoje em dia, o que tem de pregadores pregando fábulas judaicas no púlpito não é brincadeira. Ironia, quando a expressão revela o contrário do que se está pensando ou sentindo. Exemplo, o rei Acabe quase obrigou Micaías a profetizar o que ele gostaria de ouvir acerca de guerra contra Síria em Ramote-Gileade. Então o profeta lhe respondeu de forma irônica: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. 1 Reis 22, 15. Tem também a alegoria, quando o pensamento do texto apresenta um objeto para dar a ideia ao outro. O apóstolo Paulo utilizou uma linguagem alegórica para ensinar a diferença entre lei e a graça, dizendo: o que se entende por alegoria? Porque estes são os dois concertos, um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, Gálatas 4, 24. Na alegoria de Paulo, Agar representava a lei dada ao Monte Sinai, ao qual deixa o homem ainda debaixo da escravidão. Porém, Sara representa a graça, ao qual deixa o homem livre. Gênesis 4, do 21 ao 31. Como Paulo bem explicou, é apenas uma alegoria. Temos também o paradoxo, quando uma coisa parece contrária ao que é comum, mas acaba tendo uma relação. Um exemplo, em Mateus 16,6, Jesus disse aos discípulos: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. É algo que parece contrário ao que é comum. Porém, há uma relação em comum nesta advertência de Jesus, pois o fermento dos fariseus e dos saduceus são suas doutrinas corrompidas e do conteúdo alterado. Ou seja, Jesus não está condenando o uso do fermento comum, mas sim o fermento da maldade, da malícia e da hipocrisia.
em 1 Coríntios 5:8. É preciso aplicar a exegese de forma correta. A palavra exegese vem do grego ekegeomai, que significa arranjo do texto. A exegese é uma aplicação das próprias regras estabelecidas pela hermenêutica. Assim como a prudência é a aplicação prática da sabedoria. A exegese é uma aplicação prática da hermenêutica. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento, valendo-se do conhecimento das línguas originais, o hebraico, o aramaico e do grego, da confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. A exegese é um estudo rigoroso de um texto a partir de regras e conceitos metodológicos, pelos quais se busca alcançar o melhor sentido daquilo que está escrito. Quando aplicada ao estudo da Bíblia especificamente, denomina-se exegese bíblica. E a exegese apresenta 5 princípios base de interpretação. A exegese estrutural. Doutrina que sustenta está o significado do texto bíblico, além do processo de composição e das suas intenções do autor. Neste método, levado em conta a estrutura e padrões do pensamento humano, deve-se conhecer a etimologia das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e do seu uso pelo autor sagrado dos textos bíblicos e análise. Temos também a exegese gramático-histórica, um princípio de interpretação bíblica que leva em conta apenas a sintaxe e o contexto histórico no qual foi composta a palavra de Deus. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua do qual o texto foi escrito, a fim de interpretá-lo de modo correto como foi escrito. Os textos de análise lexicais, morfológica e sintática de textos sendo feitas, é preciso partir para a análise de contexto e história, a fim de que se tenha uma boa compreensão do texto e de seu significado primeiro e com os passos anteriores bem dados. O intérprete tem condições de extrair a teologia do texto, bem como sua aplicação e necessidades pessoais dele. Em primeiro lugar, as do ouvinte. Os que o texto tem com a minha vida, ou com os grandes desafios atuais. Terceira, exegese teológica. Princípio de interpretação bíblica que toma por parâmetro as doutrinas sistematizadas pelos doutores da igreja. Neste caso, a Bíblia é submetida à doutrina. Mas, como está, nem sempre se encontra isenta de interpretações particulares e tradições meramente humanas. Corre-se o risco de se valorizar mais a forma que o conteúdo. O correto é submeter a teologia dogmática dos doutrinadores cristãos ao crivo da infalibilidade da palavra de Deus e não ao contrário. Em direito, se recorre muito às opiniões dos doutrinadores jurídicos para uma melhor interpretação dos textos legais. Na teologia, a opinião dos eminentes mestres e doutrinadores bíblicos também é importante, porém, suas linhas de interpretação não são infalíveis. A Bíblia é sua própria intérprete. Diz o princípio hermenêutico: a Bíblia deve ser o próprio recurso primordial para entender ela mesma. Uma interpretação particular que entra em choque com o ensino total da Bíblia deve ser totalmente rechaçada e rejeitada. Uma interpretação submetida ao ponto de vista central da Bíblia é a maneira mais correta de expor aos ouvintes da palavra de Deus. 4.
exegese textual e contextual. Princípio de interpretação em que o texto bíblico é focalizado como um todo e o significado depende do contexto para uma correta compreensão. O contexto é o que vem antes e depois do texto. Segundo esta corrente de interpretação, é preciso manter em mente a inclinação do pensamento de todo o texto sagrado, para se obter uma visão real do que o texto está realmente querendo dizer. Há texto da Bíblia cujo conteúdo já exprime o pensamento central da teologia cristã. 5. A exegese como o contexto bíblico e contextual histórico. Princípio de interpretação em que o contexto bíblico realiza-se na própria Bíblia. O contexto histórico leva em consideração a época em que o autor escreveu. Em alguns casos, a própria Bíblia oferece o contexto histórico, mas outros é preciso recorrer a livros que abordem questões culturais e históricas. Portanto, a exegese é uma aplicação dos princípios e regras estabelecidas pela hermenêutica. Estas regras técnicas de interpretação são importantes. Entretanto, é preciso buscar o auxílio do Espírito Santo, que escruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, para a interpretação mais correta do texto sagrado. 1 Coríntios 2, 10 e 11. É preciso estudar a Bíblia de forma devocional. O cristão precisa estudar as Escrituras de forma devocional, dedicando-se à oração e pedindo a orientação do Espírito Santo para a compreensão melhor do texto sagrado. No Salmo 119, 27, o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. A melhor maneira de se entender o livro é conversando com seu autor. Deus é o autor da Bíblia. Jesus Cristo é o seu tema central. E o Espírito Santo é o inspirador dos escritores sagrados. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que poderíamos contar com o auxílio do Espírito, da verdade, no entendimento da sua palavra, em João 16, 12 e 13. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecer e se desviando-se do santo mandamento que lhe foi dado. Em 2 Pedro 2, de 20 a 21. Conhecendo as regras de interpretação correta do texto sagrado, o obreiro pode se apresentar diante de Deus aprovado, não tendo que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Em 2 Timóteo 2,15. Pois o nosso Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. Amém? E Deus abençoe. Até a próxima aula.